Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 5 de junho de 2026. Hoje, com São Bonifácio, você vai conhecer a história de um bispo missionário e mártir, rezar com a liturgia do dia e ouvir um sermão com os comentários dos santos da Igreja, para que a palavra de Deus deixe de ser apenas ouvida e comece a governar as nossas escolhas. História do Santo do Dia. São Bonifácio nasceu por volta de 672 na Inglaterra, batizado Winfredo, em família abastada. Contra a vontade dos pais, escolheu a vida monástica beneditina e aos 30 foi ordenado sacerdote. Iniciou seu apostolado ensinando, mas seu coração se voltou para uma missão maior, anunciar Cristo aos povos pagãos da Germânia. A primeira tentativa missionária não deu os frutos como esperava. Em vez de desistir, foi a Roma buscar orientação e obediência. O Papa Gregório II o acolheu, deu-lhe o nome de Bonifácio e o enviou oficialmente para pregar o Evangelho entre os germânicos. Assim, sua obra não nasceu da iniciativa própria, mas da comunhão com a Igreja. Em 722, foi feito bispo dos territórios alemães, que ajudava a converter. Fundou mosteiros masculinos e femininos, entre eles o de Fulda, que se tornaria grande centro de fé, cultura e formação religiosa. Sua missão avançou também pela França, sempre marcada pelo amor à palavra de Deus, pregada, vivida e defendida com santo ardor. Em 754, idoso, foi à Frísia para celebrar o Crisma. No início da Santa Missa, um grupo de pagãos invadiu a celebração e matou os cristãos reunidos. Bonifácio foi martirizado com a cabeça partida por uma espada, selando com o sangue aquilo que pregara com a vida. São Bonifácio nos pergunta: amamos a palavra de Deus a ponto de anunciá-la mesmo quando nos custa? Convertamo-nos da fé cômoda e tímida, deixemos que o Evangelho governe as nossas escolhas e nos faça missionários corajosos. São Bonifácio, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia, Icônio e Listra. E que perseguições sofri. Mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Jesus Cristo serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Agora, antes do Evangelho, desacelere por um momento, vamos contemplar o Salmo do dia cantado pela Marcela. Os que amam vossa lei têm grande paz. Deixe a palavra repousar no coração, porque quem ama a lei do Senhor encontra uma paz que a perseguição não consegue roubar. Os que amam vossa lei têm grande paz.
Os que amam vossa lei têm grande paz. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. E não há nada que os faça tropeçar. Os que amam vossa lei têm grande paz. Ó Senhor, de vos espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz. Agora, prepare o coração para o Santo Evangelho. Não escute apenas com prazer como a multidão, escute como discípulo que quer obedecer ao Senhor de Davi e Senhor da Igreja. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação.
Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo ensina no templo e faz uma pergunta que parece simples, mas que desarma toda a religião superficial. Como dizem os mestres da lei que o Messias é filho de Davi? A pergunta não nega que Cristo seja filho de Davi. A Igreja confessa isso. O Evangelho confessa isso. A promessa feita a Davi se cumpre em Jesus. Mas o Senhor vai além. Se o Messias é apenas descendente de Davi, por que o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, o chama de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, Cristo obriga seus ouvintes a sair de uma fé pequena. Ele não permite que o Messias seja reduzido a um personagem nacional, a um líder terreno, a um restaurador político, a um homem religioso extraordinário. Ele é filho de Davi segundo a carne, mas senhor de Davi segundo a divindade. É verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É descendente prometido e verbo eterno. É aquele que entra na história e, ao mesmo tempo, reina à direita do Pai. E aqui começa o exame de consciência. Quem é Jesus para você? Apenas um modelo moral, um consolo emocional, um nome repetido nos momentos difíceis, um símbolo religioso herdado da família, ou é realmente Senhor? Porque muitos aceitam Jesus como filho de Davi, mas receitam Jesus como Senhor. Aceitam um Jesus que cabe em suas expectativas, mas não um Jesus que governa suas escolhas. Aceitam o Jesus que consola, mas não o Jesus que manda. Aceitam o Jesus que perdoa, mas não o Jesus que põe os inimigos debaixo dos pés. Aceitam o Jesus da tradição cultural, mas não o Cristo vivo, diante do qual toda inteligência deve se dobrar. Teofilato observa que Cristo, aproximando-se da paixão, corrige a falsa opinião daqueles que viam o Messias apenas como filho de Davi e não como seu Senhor. Ou seja, antes de ser rejeitado, condenado e morto, Jesus revela abertamente a grandeza de sua identidade. Pseudo Jerônimo diz que ele fala de si mesmo às claras para que sejam indesculpáveis. A verdade foi anunciada, a luz brilhou no templo. A pergunta foi feita: e nós? Depois de tantos séculos de evangelhos, sacramentos, santos, mártires, doutrina e liturgia, ainda teremos desculpa para tratar Cristo como se fosse pequeno? São Beda aprofunda: o fato de o pai colocar os inimigos debaixo dos pés do filho não mostra a fraqueza do filho, mas unidade de natureza, pois o filho também glorifica o pai e sujeita seus inimigos. Aqui há um mistério altíssimo. O filho não é um servo elevado de fora. Ele é um com o pai. Quando o pai age, o filho age. Quando o filho reina, manifesta-se a glória do pai. O Cristo que ensina no templo é o mesmo Senhor exaltado à direita de Deus. E se ele é Senhor, então a sua palavra não é opinião, é lei de vida. Não se negocia com a palavra de Cristo como se negocia com uma proposta humana. Não se escolhe no Evangelho apenas aquilo que agrada. Não se usa a Escritura como ornamento de frase bonita, mas como espada que corta a mentira, remédio que cura a alma e fogo que purifica. Por isso, a primeira leitura cai exatamente no centro dessa homilia. São Paulo diz a Timóteo: permanecei firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Permanece firme. Não flutua conforme a moda, não adapta a fé aos ventos do tempo, não abandona a doutrina quando ela começa a custar, não troca o evangelho por aprovação. Permanece. E por que permanecer? Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça. Perceba a ordem. A escritura não existe apenas para consolar, existe também para corrigir. Não existe apenas para emocionar, existe para educar na justiça. Não existe apenas para ser citada, existe para formar o homem de Deus, tornando-o perfeito e qualificado para toda boa obra. Você deixa a palavra corrigir você
ou só procura nela frases que confirmem o que você já queria? Quantos leem a Escritura como quem busca justificativa para si, não conversão? Quantos querem uma Bíblia sem correção, uma fé sem doutrina, uma pregação sem incômodo, um Cristo sem senhorio? Mas Paulo não diz que a palavra é útil para bajular o homem. Diz que ela ensina, argumenta, corrige e educa. E o Salmo responde com a alma de quem ama a lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Não os que ignoram a lei, não os que a diminuem, não os que a interpretam até que ela não exija mais nada. Os que a amam. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Eis a verdadeira fidelidade. Perseguição por fora, aliança por dentro. O mundo aperta, mas a alma não larga a Deus. São Paulo é claro. Todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, não alguns, não apenas os mártires antigos. Todo aquele que quiser viver seriamente em Cristo encontrará resistência. Às vezes resistência do mundo, às vezes da própria família, às vezes dentro da igreja visível quando a tibieza se incomoda com fervor, às vezes dentro da própria alma, onde as paixões lutam contra a graça. Se a sua fé nunca incomoda ninguém, nem mesmo os seus pecados, talvez ela esteja morna demais. Se você nunca é contrariado por seguir Cristo, talvez ainda não tenha começado a segui-lo de verdade. Se o evangelho não custa nada, talvez você tenha feito dele um enfeite. São Bonifácio entendeu isso. Nascido na Inglaterra, escolheu a vida monástica contra a vontade dos pais, foi ordenado sacerdote e poderia ter permanecido no conforto de uma vida religiosa respeitada. Mas seu coração se voltou para a missão, anunciar Cristo aos povos pagãos da Germânia. A primeira tentativa não deu os frutos esperados. E o que ele fez? Desistiu, reclamou, inventou uma missão por conta própria? Não, foi a Roma buscar orientação e obediência. Aqui há uma lição esquecida. Missão verdadeira nasce da comunhão com a igreja. Bonifácio não era aventureiro espiritual. Não foi por vaidade, nem por capricho, nem por desejo de construir nome. Foi enviado, recebeu do Papa Gregório II novo nome e missão. E então pregou, fundou mosteiros, formou o povo, amou a palavra, combateu o paganismo e construiu centros de fé e cultura. A vida dele pergunta: nossa fé obedece ou improvisa? Queremos evangelizar em nome de Cristo ou em nome de nós mesmos? Queremos defender a verdade ou apenas defender nossas preferências? Bonifácio ensina que o missionário precisa de ardor e obediência. Fogo sem obediência vira incêndio desordenado. Obediência sem fogo vira administração sem alma. O santo une as duas coisas, amor ardente à palavra e fidelidade à igreja. E esta palavra que Bonifácio anunciou não é uma palavra qualquer. Paulo diz que as Sagradas Escrituras têm poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura não é um museu de textos religiosos, ela conduz a Cristo. E Cristo, no Evangelho, abre as Escrituras para mostrar que o Messias é mais do que filho de Davi, é Senhor. Por isso, estudar a fé não é luxo, conhecer a doutrina não é vaidade, amar a Escritura não é coisa de especialista, é questão de salvação. Um povo que não conhece a palavra fica à mercê de sedutores. Paulo adverte: os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não faltam sedutores, alguns falam contra a fé, outros usam linguagem religiosa para esvaziar a fé por dentro. Outros prometem um cristianismo sem cruz, sem combate, sem mandamentos, sem pecado, sem juízo, sem conversão. E como resistir? Permanece firme. Permanece no que aprendeste. Permanece na verdade recebida. Permanece na Escritura inspirada. Permanece na fé apostólica. Permanece em Cristo, Senhor de Davi e Senhor da Igreja. O Salmo diz:
Vossa palavra é fundada na verdade e vossos justos julgamentos são eternos. Eternos. Não mudam porque a época mudou. Não caducam porque a cultura se tornou arrogante. Não se tornam falsos porque o mundo os ridiculariza. A palavra de Deus não pede licença ao século. Ela julga o século. A lei do Senhor não precisa ser salva por nós. Nós é que precisamos ser salvos por ela quando ela nos conduz a Cristo. Mas atenção, fidelidade à palavra não pode ser conduzida com dureza sem caridade. São Paulo recorda a Timóteo seu ensino, seu procedimento, seus projetos, sua fé, sua paciência, seu amor, sua perseverança, suas perseguições e sofrimentos. Tudo anda junto. Ensino sem procedimento é hipocrisia. Verdade sem paciência vira agressividade. Amor sem verdade vira engano. Perseverança sem fé vira teimosia. O homem de Deus precisa ser inteiro. São Bonifácio não apenas pregou contra o paganismo, fundou mosteiros, formou, educou, plantou cultura cristã, levantou casas onde a palavra fosse vivida. A evangelização verdadeira não é só destruir ídolos externos, mas construir uma vida nova. Não basta dizer ao mundo que ele está errado. É preciso mostrar pela vida que Cristo é Senhor e que sua lei dá grande paz. No fim, Bonifácio selou com o sangue aquilo que pregou com a boca. Idoso, foi à Frísia para celebrar o crisma. No início da missa, pagãos invadiram a celebração e mataram o cristãos reunido. A cabeça do missionário foi partida por uma espada. O homem que atravessava terras anunciando a palavra terminou unido ao sacrifício que celebrava. Que distância da nossa fé cômoda! Nós, às vezes, achamos muito sair da rotina para evangelizar alguém. Achamos pesado estudar o catecismo. Achamos incômodo corrigir uma vida errada. Achamos difícil confessar publicamente a fé. Bonifácio foi até o fim. Os mártires não são enfeites de calendário. São acusações vivas contra a nossa tibieza. E o Evangelho termina dizendo que a grande multidão escutava Jesus com prazer. Escutar com prazer é bom, mas não basta. Muitos gostam de ouvir Cristo enquanto ele não exige mudança. Muitos gostam de uma boa homilia, de uma boa explicação, de uma liturgia bela, de uma doutrina clara, mas saem iguais. A multidão escuta. O discípulo obedece. A multidão se alegra com a sabedoria. O santo entrega a vida pela verdade. Qual é você? Cristo pergunta: se Davi o chama de Senhor, como é apenas seu filho? Hoje ele pergunta a nós: se me chamais de Senhor, por que não viveis como servos? Se confessais que minha palavra é inspirada, por que não permitis que ela vos corrija? Se dizeis amar minha lei, por que abandonais minha aliança quando vêm perseguições? Se conheceis meus mártires, por que temeis tão pouco perder a fé e tanto perder a aprovação? Talvez a conversão de hoje seja recuperar a reverência pela palavra de Deus. Abrir a Escritura não como quem consome conteúdo religioso, mas como quem se coloca diante de uma espada santa. Deixa-se ensinar, argumentar, corrigir e educar. Voltar a estudar a fé não para vencer discussões, mas para ser salvo. Voltar a evangelizar não por vaidade, mas por obediência. Voltar a permanecer firme não por orgulho, mas porque Cristo é o Senhor. Peça a intercessão de São Bonifácio para amar a palavra até as últimas consequências. Para não desistir quando a primeira missão não der frutos. Para buscar a igreja, obedecer, recomeçar, pregar, formar, construir e, se Deus pedir, sofrer. Peça a coragem de não esconder Cristo diante dos pagãos de hoje, os de fora e os que ainda vivem dentro de nosso coração. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Cristo reina. Seus inimigos serão postos debaixo de seus pés. A pergunta é se nós estaremos entre aqueles que se submeteram com amor agora ou entre aqueles que serão vencidos no fim. Permanece firme, ama a palavra, vive o que pregas, e não tenhas medo.
O que ama a lei do Senhor tem grande paz. Novamente, Bonifácio, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a amar mais a palavra de Deus e a permanecer firme em Cristo, deixe o like, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária e que São Bonifácio interceda por nós para que não apenas escutemos a palavra com prazer, mas vivamos e anunciemos o Evangelho com coragem.